terreiro de Umbanda e Candomblé junto. O que quer dizer isso? O que significa isso, né? A princípio, a gente vê alguns terreiros que se titulam Umbanda, terreiro de Umbanda, tenda de Umbanda, núcleo de Umbanda, centro de Umbanda, nome de uma entidade, ou de um orixá e tudo mais. E abre as portas para atender as pessoas e com os fundamentos da Umbanda. Só que eu conheço algumas pessoas que me dizem assim: eu fui num terreiro de Umbanda e lá eles fazem ebós, lá eles tem assentamento, eu não sei o que é aquilo lá. Lá o Pai de Santo joga búzios e joga outros oráculos, né? Cobra também. Eu fui no terreiro, eu particularmente, Alex falando, eu fui num terreiro uma vez conhecer, né? E lá, eu já contei essa história algumas vezes, me cobraram R$10 a entrada. Então, já a partir daí, eu já fiquei meio assustado. Então, tem alguns terreiros até que cobram as consultas para ajudar a casa, que cobram trabalhos espirituais. Mas a maior parte das pessoas me perguntam assim: mas o ebó, né? O ebó, foi pedido para eu fazer um ebó. Lá eu tenho que fazer feitura. O Pai de Santo disse que eu tenho que fazer obrigação. E aquilo acaba confundindo as pessoas. Por quê? Porque ela vai no terreiro de Umbanda e encontra fundamentos de Candomblé. E isso meio que atrapalha o pensamento e é o que muitas vezes afasta as pessoas. Ou pela falta de conhecimento sobre a forma ritualística daquela casa, ou por preconceito ao Candomblé, né? Porque foram buscar uma Umbanda e encontraram ritos ou fundamentos de Candomblé dentro daquela casa, e por preconceito, conceito, que não quer o Candomblé, acaba se afastando. E quando ele acaba se afastando, ele acaba se afastando também da Umbanda, né? Porque ele acredita que em um terreiro é dessa forma, acredita que todos os terreiros vão ser dessa forma. Nem todos os terreiros são assim. Mas é errado, Alex? Eu vou te dizer uma coisa: não há nada de errado ou contra um terreiro de Umbanda que se faz, tem ali a prática dos fundamentos da Umbanda, tá? Você vai lá no terreiro, no dia de gira, tem lá a prática, todos os fundamentos sendo colocados em prática ali no terreiro. E se por algum motivo você vê alguma forma ritualística sendo praticada lá de Candomblé, aquilo não deixa de ser Umbanda, não deixa de ser uma religião também, tá? As pessoas precisam buscar entender que cada casa tem uma raiz, tem digamos assim, um início de como ela como ela deu início ao trabalho, ao terreiro, de onde esse Pai de Santo ou sacerdote veio, né? Se ele teve uma raiz voltada mais para o Candomblé, se ele teve uma raiz ou a sua inicialização voltada no Espiritismo, e muitas vezes pais de santos ou sacerdotes que vieram até mesmo do catolicismo, né? A Umbanda, ela é essa mistura, e ela nasce numa mesa branca, ela nasce num centro espírita, e dessa forma que o sacerdote é que conduz a sua casa. Só que ele tem que entender, né, com certeza ele entende isso, que durante as giras que são abertas ao público, que é a prática do ritual de Umbanda, ele tem que praticar Umbanda, né? Umbanda. Você vai ver algumas semelhanças do Candomblé durante as giras? Pode ser. Você pode ver a dança, muitas vezes, antes de começar as consultas, os orixás se manifestarem. Você pode ver a dança dos orixás, que no Candomblé se chama xirê, tá? Mas ele não vai fazer um xirê ali, mas ele vai, de repente, incorporar o orixá, o mesmo que você vê na linha de Candomblé, com roupa, dança, né? E tudo mais. Você vai ver, você não vai ver o jogo de búzios durante a gira, porque isso é um fundamento do Candomblé, e muitas vezes o sacerdote realiza o jogo, porque veio de uma raiz de Candomblé, mas fora da gira, em dias específicos, em dias de atendimento particular. Também não tem nada a ver com a Umbanda. Então, a pessoa que vai procurar o conselho do preto velho, do caboclo, é dessas entidades que ele vai receber, como se fosse o oráculo, como se fosse o jogo, qualquer tipo de jogo do Candomblé, né?
Através do jogo é que o sacerdote, o pai de santo, ele recebe essas informações dos orixás e passa para a pessoa. Na casa, no terreiro de Umbanda, essa função fica para as entidades incorporada nos médiuns. Então, ou você vai no candomblé, você não tem esse catiço, você não tem essa incorporação do preto velho, você não tem incorporação do caboclo, você não tem a consulta particular. Então você vai direto para o jogo de búzios, onde você vai receber essas informações. Agora, no terreiro de Umbanda, você vai buscar essas informações com quem? Com as entidades. Então, ou você pega, ou você busca essas informações com o preto velho, caboclo, com o Exu, com os ciganos, marinheiro, sei lá, qual for a gira, a consulta é direta. Agora, tem pessoas que pegam a informação com o caboclo e depois vão no outro terreiro de candomblé para pegar a informação no jogo de búzios, para confirmar aquilo, né? Então, isso mais que complica a cabeça das pessoas. E tem terreiros que fazem tanto jogo e depois confirmam com as entidades. Depois eu vou liberar um pouco aqui para o Maurício falar um pouco também, que ele vive isso, né? Então, eu estava falando aqui que existem sim terreiros de Umbanda que praticam tanto Umbanda quanto o candomblé. Muitas vezes você vai ver casas, terreiros de Umbanda que praticam somente Umbanda, e muitas vezes você vai ver casas de Umbanda praticando ao mesmo tempo ritos de candomblé ao mesmo tempo. A gente chama muito de Umbandomblé, tá? Mas isso não... o nome da vertente chama Umbandomblé, não é Umbanda. Tá? Aquilo que se pratica fora dos fundamentos da Umbanda deixa de ser Umbanda. Então cria-se outro nome. O que foi feito? Criou uma vertente chamada Umbandomblé. A pessoa fala assim, mas o sacrifício, o corte pode? Na Umbanda, não. Quando se realiza o corte para trabalhos voltados para assistência, para filhos de santo, tá, para assentamentos ou qualquer tipo de trabalho que seja realizado, vai fazer o corte, deixa de ser Umbanda, tá? Porque esse é um fundamento do próprio candomblé, não faz parte da Umbanda. Mas se a casa tem este fundamento do corte, ele pode realizar o corte fora dos trabalhos de Umbanda. Muitas vezes a Umbanda ela procura outras essências, outros elementos, outras ferramentas para buscar atingir seus objetivos, quer dizer, o objetivo do consulente sem a utilização do corte. Tá? Então a Umbanda pensa diferente, ela trata diferente também a questão dos orixás. Por isso que é difícil, ou você toca Umbanda ou você toca candomblé. Os dois ao mesmo tempo é muito difícil. São fundamentos totalmente diferentes. Há semelhanças, mas há diferenças e grandes diferenças. O culto aos orixás na Umbanda é diferente. O culto dos orixás no candomblé é diferente. As pessoas falam assim, mas eu consagro o orixá na Umbanda da mesma forma que eu consagro no candomblé. Porém, se nós formos estudarmos, se a gente for atrás da informação, como seria a visão que o umbandista deveria ter referente aos orixás dentro da Umbanda, você vai perceber que há uma grande diferença da visão ou da crença que o próprio candomblecista tem referente aos orixás no candomblé. Você trata Oxum de uma forma dentro da Umbanda e você trata Oxum de uma outra forma dentro do candomblé. Quando eu falo trata, não é a questão de quem é Oxum, mas a questão muitas vezes da incorporação, das oferendas, das guias, até mesmo das guias, médiuns de Umbanda que incorporam, por exemplo, mensageiros, falangeiros, caboclos, tados, seja lá qual nome queira dar, na Umbanda. Você incorpora orixá na Umbanda, a incorporação de orixá no candomblé é outra. É outra. Médium na Umbanda, filhos de santo no candomblé. Até a forma de tratar o adepto à religião é diferente. Por isso que é muito complicado você lidar com as duas religiões ao mesmo tempo. Exatamente. É difícil você lidar com essas duas religiões ao mesmo tempo. Você pode lidar em dias
dias você pode cultuar seus orixás, seu xirê, fazer lá o seu candomblé, e um dia específico, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, você tem um outro espaço, olha, um outro espaço, onde você tem o congar, onde você tem a defumação, onde você tem a tronqueira, onde você tem o ritual de Umbanda, onde você vai abrir a porta para atender as pessoas na linha de Umbanda, mas ambientes diferentes, doutrinas diferentes, fundamentos diferentes. Eu já vi isso acontecer. E é dessa forma, às vezes pode dar muito mais certo do que você unir todas essas duas religiões, fundir essas duas religiões e querer que todo mundo entenda o que é Umbanda e o que é Candomblé, sendo que as duas coisas são totalmente diferentes. Agora, se a pessoa fala assim, mas não pode, aí eu acho que é meio complicado você dizer não pode, né? Por quê? Se o terreiro de Umbanda pode fazer um dia específico para a mesa branca, se um terreiro de Umbanda pode ter um congar, um altar, rituais de outras religiões, né? Porque então o dirigente que veio da raiz de Candomblé não pode pegar um dia, um espaço, reservar um espaço, fazer todos os seus fundamentos de Candomblé e também fazer a Umbanda ao mesmo tempo, mas em dias diferentes, né? Esta é a questão. O que eu acho muito bonito do Candomblé é respeito ao comportamento em relação ao Pai de Santo. Aos irmãos e aos orixás. Na Umbanda existe respeito, claro, mas me refiro à educação tradicional do Candomblé. Acho muito bonito isso. Porém, né, sim, na Umbanda não deveria ser diferente. O respeito deveria haver sim, tá? É que a exigência passa a ser tão pouca, né? No Candomblé você aprende desde quando você pisa no barracão, é o termo terreiro, mas desde o momento em que você vai para o Candomblé, você sabe as regras, sabe a doutrina, sabe o respeito, a hierarquia, e aí quando você começa então a se tornar um filho de santo, você tem essa educação desde o início. Alguns terreiros, eu acabei de falar, alguns terreiros de Umbanda é mais livre nisso, não é tão exigente. Né? A questão de você falar que a Umbanda é a prática do amor, da caridade, com simplicidade e humildade, faz com que essa exigência referente à disciplina não seja tão imposta para os médios. Então os médios acabam perdendo um pouco esse respeito à hierarquia, esse respeito ao Pai de Santo, aos irmãos de santo. Você vê médios entrarem, não se cumprimentarem, não trocarem bênçãos, muitas vezes se colocar numa posição um pouco mais elevada, até mesmo que o pai de santo ou que o pai pequeno da casa, e isso acaba perdendo um pouquinho o respeito ou a questão da hierarquia de terreiro, né? Eu acho que isso tem que ter, mas tem que vir do médio, tem que vir do bom, o médio tem que ter esse bom senso. No Candomblé não tem jeito, você tem que fazer, porque senão você é educado desde o momento em que você pisa ali. Você sabe as regras e pronto. Quando você mistura tudo no terreiro, você fica, eu acredito que o dirigente fica meio complicado de lidar com isso. Ele pode até saber lidar com isso, mas o próprio consulente não vai entender isso. Então, eu vejo muitas vezes casas e terreiros de Umbanda que não tem muitas imagens no altar, só tem a imagem de Cristo ou de uma santa católica, né? De uma santa católica ou um santo católico. Você não vê imagens de orixás humanizados. Ali você está vendo claramente que a Umbanda ela tem uma raiz católica. Você vê terreiros de Umbanda com som mais calmo, o evangelho, eles fazem mesa branca, fazem passes mediúnicos, não tem tanta consulta. É um terreiro que vem de uma raiz lá do espiritismo de Kardec. Ele deu início lá atrás, depois veio para se tornar Umbanda. Por que não? Aquele que deu início no Candomblé, ele fez todas as suas obrigações, ele abre o seu terreiro de Umbanda. E não vai obrigar os seus filhos a fazer feitura. Essa é a diferença. Olha, aqui para o terreiro, aquele que quiser participar do terreiro aqui vai ter que fazer a obrigação de santo. Ele não vai obrigar, porque sabe que a Umbanda não tem esta obrigatoriedade. Está dentro,
pode falar um pouquinho, né, ou pode perceber um pouquinho as diferenças. Ninguém anda 100% na linha. Ninguém. A gente tem uma mania de poder criticar. Esse é o famoso, não vou dizer defeito nem qualidade, mas é uma famosa característica do homem, é querer criticar. Eu vejo a Umbanda de uma forma muito mista, muito aberta, muito mesclada. Porém, se você abre um terreiro de Umbanda para atender ao consulente de forma gratuita, levando àquela pessoa o que tiver ao seu alcance para ajudá-la, desde que siga as leis divinas, não a vontade do consulente, mas sim a lei divina, então você está praticando Umbanda. A Umbanda ela se moderniza, mas não muda seus fundamentos. Tudo vai mudando. Então, hoje, as pessoas vão criticar um terreiro de Umbanda que tem alguns rituais de candomblé, mas não conhecem. Então, o que elas fazem? Elas acabam se afastando. A Umbanda ela vai se modernizando, ela vai se chegando às pessoas de uma tal forma que as pessoas precisam compreender e entender que essas mudanças são necessárias para o entendimento do mundo atual. Há muitos anos atrás, há 1908, não havia toda a tecnologia que tinha hoje. Por isso que ainda as informações eram chegadas de uma forma muito difícil de entender. Tanto é que a Umbanda ela passou por um período muito vou dizer, de perseguição. Muitos terreiros foram fechados, porque não havia o compreendimento, não havia o entendimento do que estava sendo praticado. Mesmo que Zélio, assim como outros dirigentes, tentavam fazer da melhor forma possível, mas mesmo assim ela não foi compreendida, de tal forma que muitos terreiros foram fechados. Hoje, através dessa tecnologia, que chega essas informações com mais facilidade. E tem pessoas que criticam isso. Tá certo, você não vai abrir uma gíria virtual, você não vai fazer uma defumação virtual, você não vai fazer um atendimento virtual, mas vai utilizar dessas ferramentas para levar informação, para poder esclarecer, para poder ajudar a compreender. A questão não é se é uma boa misturar ou não, a questão é que cada um faz aquilo que o espiritual pede para fazer. Por isso que há essas diferenças, por isso que há essas vertentes, essas casas que são diferentes umas das outras. O importante é saber se está dando certo isso para aquela pessoa, para aquele terreiro, para aquele barracão, para aquele centro espírita. Se está dando certo, ótimo. Agora, se começa a dar errado, quer dizer, eu digo assim, um consulente vai buscar uma ajuda e sai de lá pior. O assistente vai buscar uma limpeza e sai mais carregado. O médium entra num terreiro para poder desenvolver e sai perturbado. Então, peraí, alguma coisa está errada. É aí que... Peraí, para um pouquinho, vamos avaliar o que está acontecendo aqui. Né? O dirigente da casa, a casa, o terreiro, está começando a perder as pessoas, elas estão se afastando. Por que está se afastando? Porque alguma coisa está errada. Não que a religião fala, eu estou dizendo que está errado aqui, por isso que está dando tudo errado. Não existe isso. A espiritualidade vai mostrar o que está errado ou não para o dirigente. Se está dando certo, então a casa vai prosperar, as pessoas vão vir buscar ajuda, vão sair satisfeitas, as pessoas vão vir buscar uma limpeza, vai sair mais leve. Isso é prosperar. Por isso que não há uma regra para como se faz um terreiro de Umbanda. Olha, tem que ser assim, 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 assado. Não, cada um faz de sua maneira. Não há uma pessoa na face da terra que vai apontar o que é errado ou o que está certo. Dependendo da casa, dependendo da necessidade de cada um, dependendo de cada objetivo de cada casa. Tem casas que são para cura, tem casas que são para descarregos, tem casas que são mais para purificação. Se você tem uma casa de Umbanda que é um pouco mais espiritualista, onde pratica mesa branca, onde se faz orações, onde se faz preces, onde se tem aquela sessão espírita, muitas vezes uma vez por semana e na outra semana faz a gira de Umbanda, você vai ver muito pouco ebó, você vai ver muito pouco a utilização de bebidas e fumo, você vai ver muito pouco a linha de esquerda sendo manifestada. Por quê? Porque a casa ela tem um segmento diferente, ela tem uma vibração diferente. Então isso não faz com que essa casa seja menos do que aquela que pratica mais a parte
ritual mesmo, aquele que pratica a linha de esquerda, aquele que faz descarrego, aquele que faz desobsessão, aquele que vai e fala assim, a gente vai trabalhar para abrir seus caminhos no trabalho profissional, amor. Ué, pode ser feito isso? Pode. Dependendo da necessidade da pessoa e do merecimento dela e da autorização do plano espiritual, existem casas para isso. Nós chamamos de batuque. É o candomblé de uma maneira diferente, diferenciada, enfim, com alguns ritos um pouco diferentes do candomblé, logicamente, mas eu sou iniciado na nação, eu estive dentro da nação e do candomblé por cerca de 8 anos, mas por uma questão de afinidade, enfim, acabei optando pela Umbanda. E aí, chegamos então cheguei a essa casa de candomblé de caboclo, a qual eu estou agora praticamente quase 12 anos, que estou junto com o pai Miguel, à frente aos trabalhos, eu e o pai Miguel do Caboclo Vento do Norte, que estamos dirigindo a casa, mas não misturamos, Alex, e o que me incomoda quando se fala de um bandomblé é essa mistura feita, ora você pensa que está falando de orixá, ora você pensa que está falando de caboclo, e eu entendo que a Umbanda por si só se sustenta. Me causa uma certa estranheza as pessoas os filhos adeptos de Umbanda, que acreditam ter a necessidade de buscar em outros ritos, como o próprio candomblé, uma afirmação para a nossa Umbanda. Isso me causa um desconforto, Alex. Confesso para vocês que não me sinto bem com essa situação. Sabemos que é evidente, é latente na nossa religião, a questão da energia do orixá, né? Isso, exatamente. É evidente a questão do orixá e concordo com vocês quando vocês falam que a manifestação, de certa forma, do orixá existe sim dentro da Umbanda, né? Ela existe porque o orixá é universal, né? Vamos partir do pressuposto que o orixá é universal. Ele não tem dono, ele não é do candomblé, ele é anterior ao candomblé, ele é uma divindade. E como sendo uma divindade, ele não pode ter donos, né? Nós estamos nos achando que estamos acima do próprio orixá, achando que podemos, de certa forma, doutriná-lo ou usá-lo da maneira que nós escolhemos usar, né? Há algumas coisas que, ao longo do tempo, as pessoas esquecem que a história do próprio candomblé, ela teve várias mudanças e adaptações. Isso mesmo, Deus é tudo. A língua de origem da Cabinda, por exemplo, deveria ser o quibundo e os deuses inquices. Mas hoje, no Rio Grande do Sul, é praticado com a linguagem iorubá e os deuses chamados orixás. Da mesma forma, a nação Jeje, né? A linguagem deles original lá da África era Euê e os seus deuses voduns. Mas aqui no sul nós falamos, o Jeje usa a linguagem iorubá e os deuses também tratados como orixás. Agradeço mesmo a oportunidade e um saravá fraterno no coração de todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado. E o Maurício falou uma coisa muito importante, né? Uma pessoa que não tem inicialização, uma pessoa que não tem as suas obrigações realizadas, feitas no culto de nação, não pode jamais, dentro da Umbanda, praticar cultos e ritos de candomblé. Não pode. É a mesma coisa que um enfermeiro praticar um tratamento cirúrgico, né? Querer fazer uma cirurgia porque ele é enfermeiro. Não pode, ele tem que ter essa preparação para isso. O médico ele tem que ter a sua raiz, ele tem que ter ali os seus fundamentos, ele tem que ter ali a sua afinidade, porque o seu ori é muito importante. Por isso que é necessário que existe uma pessoa certa para que possa dar a este médium um segmento religioso, um segmento espiritual, um segmento doutrinário, para que ele possa ali praticar
a sua fé, a sua crença durante toda a sua vida. Parar de ficar pulando de galho em galho. Não deu certo, não gostei, estou insatisfeito, vou para outro lugar. Não deu certo, estou insatisfeito, vou para outro lugar. A cabeça dele que vai ficando cada vez mais confusa. O médium vai ficando mais confuso, mais complicado de conviver com as pessoas, de conviver com a sua própria religião, por isso que muitos se afastam, porque não conseguem se encontrar. Talvez esteja batendo nas portas erradas, pode ser, mas também ele precisa definir. Ele precisa definir, parar de ficar se entregando, né, entregando-se para qualquer um que ele encontra. Ele precisa estudar, ele precisa buscar conhecimento, é preciso se aprofundar mais para que ele possa saber a quem ele entrega o seu ori. Os médicos precisam se falar para não passar o remédio errado. Exato. Penso que os médicos deveriam ser realmente trabalhadores, amadurecer para poder trabalhar em qualquer casa, ajudar. Acho que o medo entre as casas é os médios imaturos. Esse é o problema. Os imaturos, os não preparados. Um dia chegamos lá em que os médios sejam livres para trabalhar nas casas. É difícil para o consulente, difícil para o médio iniciante entender essas diferenças. Agora, existe essas diferenças e existe a prática. Quando o médio o médico que está iniciando, ele acaba se entregando de uma tal forma para qualquer um, ele acaba não compreendendo a religião. Eu acho complicado uma pessoa se entregar espiritualmente dizendo, tá? A qualquer casa, a qualquer terreiro, só simplesmente porque ele se sente na obrigação de fazer aquilo. Desde quando ele vai entender, quando ele vai começar a compreender que ele precisa primeiro se tornar uma pessoa religiosa. Tem muitas pessoas que se entregam para a tua cabeça, né, a tua ori, a tua mediunidade, de uma forma tão clara, assim, uma forma tão simples. Olha, nem conhece a casa, nem conhece o sacerdote, não conhece a raiz, não conhece os fundamentos da casa, não conhece nem a religião, e acaba se entregando na intenção de que aquilo que irá se praticar na mediunidade dele vai trazer benefícios para ele materialmente, espiritualmente, financeiramente, profissionalmente e tudo mais. Isso acaba derrubando muita gente. Eu acho uma falta também, desculpa, né, algumas pessoas que pode ser até que não concordem, mas uma falta de responsabilidade de um dirigente de um terreiro não levar essas informações aos seus médios, não levar essas informações aos seus adeptos, seja ele consulente ou até médium da casa. Tudo tem que ser esclarecido. A Umbanda, ela trabalha dessa forma. As pessoas precisam receber essas informações. Existem casas e terreiros de Umbanda que antes de começar a gira, há uma palestra, há uma explicação, né, para que os consulentes e o assistente possam receber isso, esse direito também de aprender um pouco mais sobre a religião. E o trabalho continua. Em 2018, eu quero desejar a vocês muita prosperidade, muita saúde, muita felicidade, muito axé, e que a nossa religião possa crescer cada vez mais dentro de nós, que possamos utilizar essas ferramentas que estão ao nosso alcance, que de uma forma positiva, tá? De uma forma que possa dar às pessoas essa oportunidade de viver a Umbanda no seu dia a dia, viver a Umbanda. Não só praticá-la dentro do terreiro, mas viver no seu dia a dia, de sentir a presença dos orixás dentro do dia a dia, ao amanhecer, ao agradecer mais um dia de vida, as oportunidades que estamos tendo para trabalhar, para poder trazer o nosso ganha-pão. São poucas pessoas que têm essa oportunidade, então aqueles que têm a oportunidade de trabalhar, de trazer seu ganha-pão para dentro de casa, agradece. E nós pedimos realmente nesse ano de 2018 que os orixás possam abrir os caminhos das pessoas que precisam realmente de tocar a sua vida para frente, que os orixás possam dar a essas pessoas o seu merecimento, dar a elas luz, axé, dar tranquilidade, um pouquinho de paciência, né? Para que essas pessoas também que estão nas ruas, que não têm nem sequer aonde morar, pessoas que precisam de axé, pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam de muita prece, crianças que não receberam brinquedos no Natal, crianças que não puderam se alimentar, que não podem se alimentar, crianças que ficam nos faróis,
Crianças que, ao invés de estarem com as suas famílias, estudar, poder viver como crianças, estão trabalhando nos faróis. É triste ver isso, né? E o que nós podemos fazer é orar, é dar um pouquinho de incentivo, pelo menos para que as pessoas possam compreender, se tornarem pessoas humildes. Né? Pedir que esse ano de 2018, que será um ano muito difícil para todos nós, um ano de eleição. Ah, meu Deus do céu, não gosto de falar de política. Mas vamos pedir para que o povo brasileiro venha e encontre um caminho, né, para que o nosso país possa crescer. Não importa, eu não gosto de falar de política, mas a gente precisa ter fé, precisa acreditar, né, precisa ter pelo menos uma chance de se reerguer. Porque o país ele sofre, mas as pessoas acabam sofrendo, e eu já vi muitas pessoas decaindo, perdendo tudo pelo desespero. Tá? Então vamos pedir, porque se o país melhora, se o país cresce, se o país vai para frente, as pessoas também vão. As pessoas começam a ter essa esperança de que a vida pode melhorar. Nem que leve mais 1 ano, 2 anos, não importa, mas nós precisamos acertar. Tá? Pedimos aos orixás, aos espíritos de luz, aos anjos guardiões, aos nossos Exus, a todos os guardiões que possam iluminar nosso país, né? nossa população aqui, para que a gente possa tocar essa vida, tocar esse país para frente aí da melhor forma possível. É um ano muito... O pessoal falaram muito de orixá regente, mas vamos pedir para todos os orixás, cada orixá necessita, nós necessitamos de cada orixá em nossas vidas. E ao deitarmos, vamos agradecer a oportunidade de viver mais uma vida, mais um dia de vida, mais um momento, tá? Para que a gente possa ser grato por isso. Não só pedir, né? Mas podemos ser gratos por mais um dia, por mais essas dificuldades que nós passamos, por mais essas barreiras que nós passamos, porque é disso que nós crescemos, é através disso que nós evoluímos, das nossas dificuldades, das nossas barreiras. E agradecer essas oportunidades que nós estamos tendo na nossa vida. É isso, meus irmãos. E pedir de coração aos orixás que abençoem a nossa querida amada religião de Umbanda e a todas as religiões, que abençoe a cada fé, a cada crença, para cada um poder encontrar naquilo que acredita, uma essência, uma força de vida para superar as suas dificuldades. Grande axé a todos, um abraço, não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Até lá!